Oi, pessoal, boa noite, né, a todos e todas. Professora Roxane, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo. Eita, que coisa Prazer estar boa. aqui. Eita, prazer nosso, tá? Então, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas. Geralmente o pessoal tá falando, professora Roxane, para mim fazer um projeto de extensão e eu tô criando coragem para realmente escrever um projetinho de extensão para a gente trazer, né, convidados aí de fora para a gente conversar um pouco mais e desmistificar, né, alguns conceitos, falar um pouco da engenharia da produção, trazer temas realmente muito relevantes. E assim, esse tema, né, já adiantando um pouco aí, eu também sou professor do estágio. Eu estou aqui responsável, né, pela UFOB nas disciplinas de estágio. E alguns alunos, né, me procuram, alguns estudantes, e falam assim, professor, é muito difícil, né, às vezes a gente encarar o mercado de trabalho, às vezes é muito difícil a gente sair da academia, né, enfim. Então, isso me despertou. E você sabe que a gente já vem tentando há muito tempo, né? A agenda não Sim. bate, aparece feriado, aparece meio monte de coisa, né? Para que a gente pudesse estar hoje aqui prestigiando. Então, isso me despertou. Aí eu disse, não, vou conversar com a minha doutora, né? Minha doutora Roxane, aí para a gente conversar direitinho para trazer esse tema bastante interessante para os nossos estudantes. Então, pessoal, eu espero que vocês aproveitem, tá? Curtam bastante aí essa nossa live. E professora Roxane, fique à vontade, certo? Ela hoje vai falar um pouco sobre conexões que transformam o futuro e o mercado de trabalho. Professora, fique à vontade, a noite é sua. Valeu, Armando. Obrigada. Poxa vida, não tinha como negar um convite desse feito por você, né? Um doutor muito estimado por minha pessoa. Gosto demais. Vocês, gente, que tem a presença de Armando, suguem ele mesmo. É um cara criativo, muito gente fina, inteligentíssimo. A UFOB tem uma sorte danada de ter professor Armando por aí. Pois bem, sou professora, mas antes de ser professora, sou psicóloga. Né? Tenho 10 anos de exercício profissional como psicóloga clínica. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção é justamente como é que a gente se coloca no mundo e como é que as coisas podem começar a funcionar para a gente ou não, né? Do tipo de, será que as coisas acontecem com um golpe de sorte ou a gente tem dedo nisso, né? A gente tem coisas a serem feitas para conseguir alcançar o que a gente quer. Será que se a gente fizer tudo, realmente a gente chega lá? Então, são coisas que sempre me instigaram. E para isso chegar talvez numa possível resposta, eu sou muito interessada em histórias. Né? Eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas e como as coisas se dão na perspectiva de cada um. Né? Quais são os sonhos, projetos, quais são os medos, enfim. Então, me realizo nesse lugar. E aí, no meio do percurso, aconteceu também de estar professora, né? E trabalhei com o professor Armando até. E foi uma troca muito legal quando eu pude trabalhar com ele na turma de engenharia de produção, a disciplina de psicologia organizacional. Né? E aí a gente tem essas possibilidades de pensar para além daquilo que a gente tem certeza que já conhece, né? Como outras coisas atravessam e contribuem, interferem, enfim. Né? Então, quando eu recebi o convite para bater papo com vocês, foi justamente um chamado para pensar nisso, né? Que conexões podem nos transformar? O que é que está entremeado nesse percurso que é viver e ingressar numa carreira e dizer assim, vivo dela, gostando do que faço, né, e sendo reconhecido pelo que faço. Né? E aí isso mexeu com o meu juízo e aí estamos aqui para a gente bater o papo sobre isso. Né? E aí este é o tema, me apresentei, já fui me atravessando, né? Já fui me antecipando em minhas falas. Mas a gente vai pensar nisso. E aí, pensando no eu, no futuro, no mercado de trabalho, eu queria convidar vocês para pensarem junto comigo o que é esse mercado de trabalho. Do que se trata mercado de trabalho? Né?
Quando vocês escutam esse termo, que imagem surge na cabeça? Né? Mercado de trabalho é o quê? É quem? Né? O que envolve o mercado de trabalho? Porque a gente escuta muito por aí que o mercado de trabalho quer isso, o mercado de trabalho espera, o mercado de trabalho, mas o que ele é? Né? Como é que ele surge para você? Né? Então, é isso, vamos imaginando e pensando, né? Professor Armando, eu acho que é o terceiro aí. Porque aí já fui de mim, enfim. E aí a gente vai pensar nessas questões todas entrelaçadas, tá? Autoconhecimento, relações interpessoais, né? Que é a relação eu com o outro, mercado de trabalho nesse contexto, o futuro profissional e, já que a gente tem aí um contexto tão forte de inteligências artificiais no momento, aí eu trago o contraponto, que é a inteligência emocional, como possibilidade, né? Então, a gente vai tentar bater papo sobre esses 5 pontos, e aí tentando clarear as ideias, ou gerando mais perguntas, não sei, né? Porque eu não sei se a gente tem resposta pronta, exata, mas a gente vai tentar trabalhar aqui as possibilidades, né? Então, vamos lá. A gente tem essa ideia do mercado, e aí eu, particularmente, quando escuto mercado de trabalho, eu não consigo imaginar uma coisa. Eu consigo imaginar que o mercado de trabalho é gente. E se é gente, a gente pode imaginar as expectativas de quem está nesse mercado dizendo o que quer e o que não quer. Né? Dizendo o ideal, dizendo o esperado. E aí, do outro lado desse mercado, tem a gente querendo ingressar no mercado. Né? Tem a gente querendo colocar o nosso nome ali, registrar a nossa marca. Né? E aí, esse lado de cá, como é que ele está para o mercado? Como é que a gente se imagina? A gente imagina que a gente encaixa? A gente imagina que o que a gente tem até então é o suficiente? Porque a gente começa a sempre pensar no que o mercado quer. Mas e o que é que você quer do mercado? O que é que você quer do teu espaço de trabalho? Né? E aí, quando a gente lança essas perguntas, volta e meia alguém solta assim, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter um emprego. Tá, beleza, massa. Mas só isso? O que é que envolve mais? Né? Porque essa ideia de ingressar no campo profissional, começar a vida, tal, depois de anos de estudo, uma graduação difícil, muito esforço, etc., a gente sai dali com medo. Diz, será que eu vou encontrar o meu lugar? E aí é justamente que, quando a gente olha muito para o mercado, a gente tem uma noção muito grandiosa da coisa e ele parece ser gigante e a gente muito pequenininho para esse espaço. E se a gente fizer o caminho inverso? Né? E aí eu vou começar, então, de trás para frente. Eu apresentei inteligência emocional como último tópico, mas aí no próximo agora eu começo por ele. Né? Então, nesse próximo slide, vamos estar de inteligência emocional. A gente começa por ela, por quê? Porque a gente tem que começar a pensar no caminho inverso das coisas. Porque se sou eu que estou apreensivo, se sou eu que estou em dúvida, se sou eu que estou ainda descobrindo por onde eu vou, eu tenho que começar por mim. E aí eu tenho que começar a olhar beleza, o mercado quer várias coisas. O campo de trabalho me cobra várias coisas. Existem muitas expectativas. Mas e aí, quem é você? Mas não é quem é você do seu nome, tá? É quem é você de você. Quem é? Lá no fundo. De que coisa você gosta? Que coisas você não gosta? O que é que você tolera ou não tolera? Quanto você está aberto a aprender coisas novas? Como é você trabalhando com outras pessoas? Né? Como é você
tendo que tomar iniciativa, tomar decisão. Então, quem é você? E isso aí vai passar da cor que você gosta, do jogo que você joga, da música que você ouve, até as questões mais complexas, tipo, quando você está com raiva, como é que você se livra da raiva? Como é que você relaxa? Né? Quando você está muito cansado, como é que você administra esse cansaço? Você ignora, você tenta fazer algo para relaxar? Então, todos esses processos. Quem é você? Como é que você quer ser visto pelas pessoas? E isso em todas as áreas, tá? Então, assim, em todos os locais que você vai, que imagem você quer passar? Que ideia você quer imprimir para as pessoas? Você quer ser lembrado como? Uma das coisas que a gente observa muito no trabalho da psicologia, e fortemente, eu vou falar do meu lugar de psicóloga clínica, uma coisa que escuto muito é justamente isso, de legado. A marca que eu quero deixar. Como eu quero ser lembrado. Então, assim, por onde isso vai passar? É por um desejo do mercado? Não. É por uma visão de mim mesmo. É como eu me imagino, como eu me coloco diante das circunstâncias. Então, como é que você quer ser visto? Né? Nos diversos papéis que você desempenha. E aí, como é que você quer que as pessoas falem de você? Né? Porque se você é visto, você é lembrado, você é falado, você é cogitado. Né? E por que você escolhe o que escolhe? Que eu acho que isso é uma pergunta que a gente faz pouco para a gente. Por que a gente está indo por esse caminho? Por que a gente escolhe o que escolhe? Por que você escolheu a graduação que você escolheu? Né? E aí, foi por isso, Roxane. Isso aqui, massa. Depois de passado esse tempo de curso, ainda é a mesma razão que te fez entrar? Novas coisas aconteceram, novas ideias surgiram, emergiram. Então, por que você escolhe o que escolhe? Não são perguntas tão fáceis de responder. Né? Se a gente tem respostas rápidas, mas não significa que, olhando de novo, sejam fáceis. Mas são perguntas disparadoras, importantes, para justamente a gente imaginar o que fazer depois. Porque se o mercado ainda é gente, então eu tenho que saber da gente que sou, da pessoa que sou, para encontrar esse lugar. Para saber me comunicar, para saber me colocar, para saber apresentar a relevância que eu sou para. E tipo, eu sou necessário para o time. Vão perder, hein? Me coloca aí. Então a gente precisa ter esse contraponto. Porque se a gente ficar só na ideia de vou tentar me encaixar no mercado, quanto você está fazendo e gostando? Né? Porque todo trabalho vai puxar da gente muito. Toda carreira vai pedir da gente esforço, uma tomada grande de responsabilidade. É um fato. Não é porque a gente gosta que significa que vai ficar tudo muito, muito fácil, muito tranquilo. Vai ter as questões, porque, enfim, é responsabilidade. Mas será que eu preciso só ter o mínimo? Né? Eu vou ficar só no sobrevivendo? Ou eu posso encontrar prazer? Porque eu sei que eu estou lá, porque eu quis estar, porque eu me encaixo naquele perfil, porque eu busquei e pleiteei aquele lugar e eu ocupo ele, né? Então, são questões que são importantes e aí vai passar pela inteligência emocional, que é uma coisa que a gente vem repensando, principalmente com a neurociência, que a inteligência emocional vai tomando agora proporções muito maiores do que o coeficiente de inteligência, justamente porque inteligência por si só, ela tem um limite. Né? A gente vai, beleza, inteligente e tal, mas e as demandas que é ser humano? Trabalhar, né? E ter uma vida fora e dentro do trabalho. Então a gente precisa de coeficiente emocional.
Então, isso não é substituir a inteligência, mas ampliar o conceito de inteligência e entender de como eu me sinto vai interferir na minha carreira profissional. Porque se eu não me sinto valorizado, se eu não sinto que eu tenho espaço, como é que eu cresço? Como é que eu mostro o que eu tenho de valor? Como é que eu me desenvolvo? Então, a gente começa a ampliar esses conceitos e isso, ao invés de complicar, quando a gente se apropria deles, facilita. Porque a gente sabe aquele lugar que a gente pertence ou que a gente não pertence mais. Uhum. Né? Ô, Então, a gente Roxane, pertence. Diz. é até você estava falando nisso, e sempre vem aquela discussão, né? Que o pessoal fala, não pode misturar as emoções com o trabalho, o trabalho não pode vir para casa, enfim. Isso gera bastante discussão, mas na sua opinião, existe essa história de o que acontece no trabalho fica no trabalho, o que acontece em casa fica em trabalho, ou não tem como, né, fazer essa divisão aí? Olhe, vou te contar. Vou fazer um chá revelação aqui. Tem como não. Não tem Porque o que como é que não, né? acontece? Tem como não. Agora, vê só. A gente tem como, vamos dizer assim, dar mais ênfase ou não a depender do contexto. Porque o que acontece? Se a gente sai de casa atrasado, aperreado, com pendência e tal, não tem como atravessar o espaço do trabalho e acabou. Ou os trabalhos home office, né? Que a gente nem sai de casa. Né? Então a gente não tem como se desligar 100%, porque ainda é a gente. Para onde a gente vai, a gente está se levando. Agora tem como eu focar mais numa coisa do que em outra. E aí não é bem deixar num canto, deixar no outro, mas não, agora eu estou trabalhando. Então, segurar aqui a onda. E em que sentido a gente fala isso? É do tipo, eu estou chateado com a questão da minha vida pessoal, eu não vou reclamar com o meu colega do meu time. Né? Eu não vou dar um grito nele porque ele arrastou a cadeira e fez um barulho muito alto. Né? Então, é essa questão. Quando a gente pensa na inteligência emocional, é justamente entender a diferenciação. Dizer assim, poxa, essa aqui é uma pessoa, a minha questão é com outra. Ou a questão é comigo, então. Mas levar, leva. Agora, você não vai levar demanda. Agora, é um conselho já, né? Pelo bem da saúde mental, é melhor não levar o trabalho em si para casa. Deixa o trabalho no trabalho. Né? Desliga lá, deixa lá, ficou lá. Porque pelo bem da saúde mental, é melhor. Né? Mas é isto, né? Tem quem gosta de levar para casa, porque aí até esquece do problema em casa, né? Aí leva o trabalho para casa e se entrete. Mas meu sonho era deixar tudo separadinho. E aí, eu pensando nessa conversa que ia ter com vocês, pensei muito nisso. A gente está numa era de muito podcast, que vai dar muita fórmula mágica. E eu vejo muito corte desses podcasts, e aí sempre tem umas posturas que me chamam muita atenção. E aí me gerou esse pensamento que muita gente confunde autenticidade com arrogância. Né? E aí a arrogância tira de você a oportunidade. Porque se você se apresenta como uma pessoa prepotente, não importa quanto de conhecimento você tenha e quão bom você seja, a galera não vai conseguir trabalhar com você. E até determinado momento, nem você vai se aguentar. Porque você vai se isolando, porque isso passa uma comunicação não assertiva. Então, às vezes, essa ideia de tipo, não, eu sou bom nisso, eu domino muito isso, e aí se coloca num lugar que cria um distanciamento entre as outras pessoas, realmente vai distanciar e vai te colocar longe desse lugar, né? Então, acontece muito em entrevistas de emprego, às vezes uma atitude muito pronta, do tipo, estou concorrendo para essa vaga aqui, mas na verdade era para eu ser dono. Me dá o cargo de CEO aí, porque é meu. E aí, às vezes, os recrutadores fazem, opa, então para trabalhar em equipe, para atender demandas, vai ter uma questão. E aí, Roxane, então quer dizer que eu não posso mostrar no que sou bom? Espera lá, pode, deve, mas não por esse lugar de ar de superioridade, saca?
de que você já sabe tudo. Quando a pessoa começa a conversar com você, sei lá, você vai estar num trabalho com a equipe, e aí vai ter por lá todo mês uma RI, né, a reunião individual. Teu supervisor vai te dar um retorno. Naquele momento ali, não é que o teu supervisor está para mais que você, mas ele está na função. Então ele vai te dar um feedback, ele vai te dar um retorno. Nesse momento, qual é a tua? Nem é de aceitação total de ai, realmente sou ruim, realmente vacilei feio. Não é nesse lugar, mas também não é no lugar de nem esperar a pessoa terminar e ficar, eu sei. Tá. Aham, tá, só é isso? Tá, e sobre o meu trabalho mesmo? E sobre o meu conhecimento técnico mesmo? Não é por aí. Então é justamente que autenticidade é massa. E autenticidade eu sei por quanto eu me conheço. Tá? E aí, quanto menos eu me conheço, mais arrogante eu pareço. Né? Então a gente tem que ter esse movimento para não perder a oportunidade. Né? E aí a gente está nesse momento. Quando a gente sai da graduação, a gente quer tudo. Porque o que vinha é lucro. Então é isso, foca na tua autenticidade. Porque é isso que vai dar oportunidades únicas, experiências, assim, enriquecedoras que vão ampliar teu escopo. Mesmo que seja 6 meses, mesmo que seja um ano, mesmo que seja para te tirar do teu estado, mas é isso, sabe? Esteja autêntico para as oportunidades aparecerem. Né? E qual é a chave da coisa? O movimento que está no próximo aí, o spoiler, é equilíbrio. Equilíbrio entre a tua postura enquanto gente, o relacionamento com as pessoas e o conhecimento que você tem da tua área. Equilibrar essas vertentes, no mínimo elas, é que traz uma vida saudável e, mais que isso, uma vida sustentável, que é o que a gente vem buscando. No mundo acelerado que a gente está, de altas produções, tudo é novo, sempre tem uma coisa nova para aprender, nenhum conhecimento é suficiente, a gente precisa de equilíbrio para ter uma vida sustentável. E ter o mínimo de saúde mental ali, ok. Para a gente continuar rendendo e continuar entendendo que a escolha que a gente fez faz sentido. Né? Senão a crise vem e vem querendo. Né? Então a gente precisa de conexão real. A gente precisa se conectar com gente para poder perceber essa linha entre nós, né? Para a gente se manter nesse lugar de organização. Né? E aí, quando eu falo organização, eu falo no campo psíquico. Então, uma organização subjetiva, porque eu consigo entender os meus limites, eu consigo colocar os limites, eu consigo perceber o limite do outro. E trabalho e campo profissional é isso, né? Por mais que a gente esteja no nosso corre, a gente tem que estar também atento a que o outro está buscando a mesma coisa que a gente. Então, como chegar nesse lugar? É equilibrando, né? Entendendo, é se relacionando com as pessoas, aprendendo com elas, se mantendo conhecendo sobre aquilo que se interessa, dominando o seu conteúdo técnico e tendo ética. Né? E aí eu costumo dizer que o que é ética? Para mim, ética é você ser gente. Continue sendo gente. Sabe? Porque o Roxane, mercado... Oi, diz. até o Igor colocou aqui, né, que é bem complicado manter esse equilíbrio. E engraçado, Roxane, eu agora me veio na mente, né, quando você estava falando isso, principalmente para o pessoal que já está próximo, né, de se formar. Então já vem com aquelas coisas na cabeça. E aí, rapaz, fiz uma graduação difícil. Como é que vai ser esse mercado de trabalho? Não estou vendo oportunidade. Como é que eu tenho que me impor? Eu digo isso porque aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo. Então, terminei minha graduação e agora? O que é que eu faço? Para onde mando o currículo? Com quem eu falo? Enfim, o que é que eu tenho que apresentar para a empresa? Então, esse equilíbrio realmente ele está fazendo sentido porque eu enxergo da forma que não é apenas você, não é o Armando, não é o Igor, não é a Roxane que vai para o mercado de trabalho, mas são seus valores,
né? Entra a ética aí, o seu relacionamento, sua família. Então, você tem algum conselho para o pessoal que agora está próximo, já no pezinho de sair da faculdade para entrar e fica aquela preocupação? E agora? O que é que eu devo fazer, né? Já que eu passei muito tempo, ralei, e agora? Como é que eu vou para o mercado de trabalho? Estou preparado, não estou? Enfim, eu tenho que meter a cara. O que é que tu acha aí, Roxane? Olha, não temos fórmula. Tem muita dica aí por aí, mas assim, a gente não tem fórmula. E o negócio é arriscar. É arriscar, tá? Não vai acontecer de alguém garimpar, encontrar você e fazer, nossa, que precioso aqui e tal, a gente precisa. Você tem que se mostrar. Você vai ter que colocar, dizer assim, olha aqui, olha meu brilho, olha o que eu tenho para oferecer. Se liguem, sabe? Porque a gente tem uma vazão muito grande, muita gente chegando no mercado profissional. Então, é justamente, que é um ditado muito antigo, né? Quem não é visto não é lembrado. Né? É colocar a cara. Agora, o que é o grande nó, Armando, desse negócio? É que a gente tem pressa, né? E aí o tempo da vontade da gente não bate com o tempo do calendário, né? Quando eu me formei, porque todo mundo fala, né? Ah, todo mundo precisa de psicólogo. Talvez, mas não sei. Quando eu me formei, eu passei um ano ainda tentando chegar em algum lugar. Até chegar e dizer, ok, fico aqui, me instalo, me encontrei, né? Mas fui tentando. E é isso, né? Realmente, é não ter medo de errar, exato, Igor. É tentar. É botar a cara para jogo. Agora, como colocar essa cara, né? É de qualquer jeito, né? E aí, na sequência, eu fui até exagerada, eu acho. Eu coloquei 10 dicas para poder. Eu fui fazendo, quando eu vi, eu digo, gente, eu vou parar, já vai em 10. Mas eu acho que são caminhos possíveis, sabe? Que a gente pensa muito no currículo, né? Na estética do currículo e tal, mas o que a mais? Porque a gente, uma hora a cara da gente vai aparecer. Então, vai ser o outdoor, mas como é o conteúdo da coisa? Então, o ideal, assim, o sonho da coisa é que você tenha claro o que você deseja alcançar. Então, você tem que perspectiva de crescimento do trabalho, né? Agora, o outro ponto que eu acho que é importante, eu coloquei em ordens assim, mas a gente fica passeando nelas, tá? Não precisa ser nessa ordem aí que vocês estão vendo. Vocês podem colocar como quiserem. Considerar a realidade ao teu redor. Você está em que cidade? Quais são as perspectivas de emprego ali? Né? Quais são as possibilidades? Tem como sair daí, se não for tão legal? Onde você está? O que você quer? Está onde? Então, considerar a realidade. Porque também, às vezes, a gente pensa muito no resultado do que a gente quer e não pensa no percurso. E aí a gente fica nessa, caramba, nunca vai acontecer? Que demora é essa? Era para ser agora, eu não já me formei? Reprovei, paguei de novo a disciplina, agora deu tudo certo, aquele negócio, chorei, me descabelei, então é para eu ter o prêmio agora. E aí ele não chega logo, é justamente porque a gente se joga muito lá na frente e não pensa no percurso. Então a gente tem que considerar a realidade que está ao redor da gente. Agora, uma coisa que não tem como correr é investir em curso, formação. Tem que estar atualizado. Tem que estar, tá? E principalmente na área de vocês, a coisa vira em 2 tempos e aí tem que estar ligado, né? O Olha Igor aí. até falou agora que atualmente ele pensa nas oportunidades de crescimento da empresa. Muito bom, Igor. Exato. Tua empresa oferece plano de carga e carreira? Você está com estágio. Tem possibilidade de contratação? Poxa, não estou sentindo que tem ali. Já conversei com gestão e tal. Que outro lugar é possível? Sabe? Porque se você quer que a tua pressa seja atendida, você tem que ir. Né? Você vai ter que buscar. Porque ninguém vai bater na tua porta, não, tá? Quer dizer, pode ser que aconteça. Eu não tenho nenhum caso de alguém que bata na porta. Muito E raro. Eu diz, também não sou prova disso, não, viu, Roxane? pois é. Então, Uhum. assim,
tem que ser, sabe? E eu acho que um ponto que a gente, às vezes, quando vai crescendo, a gente vai perdendo, é o instinto de curiosidade. Seja curioso. Não espera te pedirem. Não espera te avisarem. Vai. Bota mesmo a cara nesse sentido de vou fazer por mim. Deixa eu saber mais. Né? Às vezes a gente pensa nos acessos no sentido de financeiros e etc., mas a gente tem muita coisa aí possível sem precisar altos investimentos. Então seja curioso, chegue junto, né? Amplie o horizonte. Seja curioso também sobre as pessoas. Saca? Tem uma pessoa que você gosta que ela é da tua área. Seja curioso sobre essa pessoa. Busque saber como como ela chegou lá. Tente aí, sabe? A quinta eu fico pensativa, mas eu disse é necessária. Aceite que você poderá não ter êxito de primeira. Mas não desista, tá? Pode ser que de cara tenha não ou tenha resposta nenhuma. Mas vai. Sabe? Vai acontecer. Porque é relativo. E aí algumas pessoas questionam assim, poxa, será que o problema está comigo? Será que eu não sou o suficiente? Não. Às vezes só não foi daquela vez, só, sem grandes explicações. Mas às vezes é sobre você talvez ter tentado algo que ainda não estava pronto. E o lugar percebeu. Mas entenda que talvez de primeira não vai rolar. Mas vai rolar se você continuar tentando. Né? A sexta, vamos lá. Cadê? Foi? Foi. Esteja aberto para reavaliar teu plano. Que foi justamente o que eu falei antes. Tipo, você escolheu esse curso por quê? Isso foi teu plano original. Isso foi tua perspectiva, teu sonho, teu projeto. No decorrer do curso, mudou ou se confirmou essa ideia que você tinha? É bom parar para dar essa reavaliada, porque às vezes a gente fica muito no compromisso que a gente fez quando a gente era outra pessoa. A vida correu, as coisas mudaram, os interesses mudaram, e aí eu vou ficar preso nessa ideia porque eu disse que tinha que ser? É massa e positivo reavaliar o plano. Tá? Gosto muito disso, queria muito trabalhar só com isso. Agora surgiu essa outra coisa que eu gosto, mas não tanto. Vamos reavaliar o plano então? Será que dá para começar por esse que você gosta mais ou menos e depois ir para o que você quer? Eu acompanhei algumas pessoas por alguns anos que foram para a terapia exatamente porque elas tinham vontade de estar ocupando outro cargo que não aquele que estava. E a gente trabalhou justamente na terapia à espera, mas ao mesmo tempo, o que é que você pode fazer para chegar onde você quer? E eu tive a alegria de poder ver essas pessoas chegarem onde queriam. Ô, Né? Roxane, Oi. essa temática, ela é muito interessante porque às vezes as pessoas têm até medo, né? A pessoa, agora, vamos supor, estou estudando tanto, já estou no sexto período, mas não é Sim. aquilo que eu queria, né? Mas enfim, agora eu tenho que terminar porque meu pai quer, minha mãe quer, minha família, minha esposa, meu marido. Então, às vezes as pessoas têm até medo, né? Terminam a graduação ou terminam qualquer tipo de atividade com medo, né, Uhum. dessa reprovação aí externa. Enquanto isso, Uhum. né, fica se maltratando, fica se martirizando, né, Sim. e não se identificou. Seria mais ou menos Uhum. essa frase. Até o Igor colocou aqui que Uhum. o importante é não desistir, o difícil é não desistir. Uhum. Pô, essa. Uhum. Sim. Porque assim, né? Lógico. O que eu falo aqui é uma questão muito de senso comum, senso coletivo. Cada caso é um caso, né? Até que a gente estava conversando, né, Armando, durante essa semana, enquanto a gente se organizava para hoje, sobre a questão dos conflitos internos que surgem na trajetória, né? Não é só aquilo que a gente, não é só porque a gente disse que queria que as coisas vão fluir magicamente e lindamente. Vão ter conflitos internos, vão ter cobranças que a gente não imaginava, vão surgir dúvidas, mas que colocam à prova a nossa vontade. E aí a gente pensa em desistir, realmente, né?
E aí é justamente quando eu retorno na questão da inteligência emocional, quando se trata do equilíbrio, justamente que os relacionamentos que a gente cria com as pessoas, eles podem ser fortemente o que nos sustentam nesse momento de crise, para a gente dar seguimento ou dar a virada de 180 e fazer aquela mudança radical na coisa, sabe? Então, a gente vai ter, que é justamente o que pega nessa dica aí 7 e 8, né? Avaliar possibilidades e pedir ajuda. Porque a gente tem muito também de achar assim, a decisão foi minha, então eu tenho que aguentar essa só. Pede ajuda, cara. Vai, sabe? Vai. Não é fraqueza. Não é fraqueza e não é fracasso. É porque a gente é melhor junto. A gente consegue mais quando a gente tem com quem contar, né? E alguém que tem como agregar. Então, peça auxílio também. Às vezes uma conversa clareia tanta ideia, sabe? Chega aí nessa crise de meio de curso, sempre tem a crise do meio do curso. Sempre tem. Não importa aí a graduação, a gente vê um padrão, tem a crise da metade do curso. Que é justamente questionar se é isso mesmo que você quer. Porque você começa a pensar, é isso para a vida toda? Será? Vai dar? Porque a gente aprende que é isso. Escolheu aquela graduação, é o trabalho para a vida toda, hein? Então, dê seu jeito. E aí, às vezes, uma conversa com um professor que você tem proximidade, uma conversa com alguém que já se formou, dá uma aliviada. Vou ser bem honesta, viu? Isso ajuda, clareia umas ideias bacanas, sabe? Que é E, justamente o ter referência, né? De gente e o boa. bom, Roxane, é que na época, né, quando a gente estava lá na faculdade, e até mesmo eu acredito que você também já tenha Hum. passado por isso, que muitos alunos, às vezes, eles chegam, né, para trocar uma ideia. Professor, estou pensando em desistir do curso, mas não desista, porque tem isso, tem isso. Só uma curiosidade, você já passou por essa crise do meio de curso, Roxane? Eu Olha, já eu vou dizer passei. a Eu me você, denuncio. Eu já passei, rapaz. Será que eu me formo? Será que dá eu, tempo de desistir ainda? eu digo a você sem medo de errar, sexto período. Eu Sexto fui conversar período. com uma professora que eu tinha um vínculo muito intenso, assim, eu entendia ela enquanto referencial. Uhum. E aí eu fui conversar com ela, ela fez assim, desiste mesmo, tu não tem Eita, perfil para psicologia, não. Ela fez, Roxane, vai fazer jornalismo, vai eita. fazer cinema, vai para outro lugar. E eu fiquei, ai, E agora? E eu digo, agora? então realmente não é para mim. E aí fiquei, piorou a crise existencial. Piorou a crise. O Então Igor estou até dando colocou conselho aqui. de conversar, mas assim, O Igor até colocou isso. Penso isso todo dia, Igor. Vamos conversar, viu? Não pense isso não, pelo amor de Deus. pois é, acontece. Eu tive a crise, Uhum. assim, foi uma coisa que levou um tempo, mas depois eu relembrei o porquê escolhi, o que me motivava, e eu fiz assim, não, eu acho que é isso mesmo ainda. Talvez tenha jeito para jornalismo, talvez tenha Uhum. jeito para outra coisa, mas psicologia é um negócio danado. E aí é interessante pensar, porque eu fui para terapia por causa da crise, viu, Armando? O Oi, negócio foi grave. misericórdia. Conta, Fui conta. para Conta, por terapia. favor. E aí, nessa de ir para terapia, foi quando eu tive uma sacada, que fez muito sentido para mim. Eu parei e pensei assim: beleza, existe um perfil de psicólogo, e talvez por isso essa professora tão querida disse que eu não me encaixava. Mas e se pá, a psicologia precisa desse meu estilo agora, Uhum. né? Precisa desse novo jeito que eu tenho. Será que não vai ter gente que vai gostar desse jeito? E aí tem campo para todo mundo. Será que não dá não, então? Eu digo, eu vou tentar esse negócio aqui ainda. E aí segui, sabe? E Não hoje, procurou ela depois, né, Roxane? Pra olha, reafirmar. você acredita que eu encontrei ela depois? Ela perguntou Ah, como eu estava. Eu disse que estava na psicologia finalizou o ainda. curso. Aquela coisa, né? E aí eu digo, ó, tô na psicologia ainda, querida. Fiquei. E, além disso, estou sendo professora agora. E ela disse para mim, nossa, eu sabia que ia dar tudo certo para você. Eu sabia que você tinha perfil. Eu fiz, amiga, decida-se. Né? Eu tenho perfil ou não tenho perfil? Mas, enfim, né? Acontece. É raro, mas acontece.
Mas vale a pena, ainda procurem pessoas queridas que têm referência, professores que você considera massa, que você tem como referencial, vai. Às vezes vai ter uns encontros assim, mas olha, para mim, o desista dela foi o mesmo que fica, né? Fui teimosa e entendo que fiz uma boa escolha, né? E venho ao longo desses anos colhendo os frutos dessa minha teimosia, né? Da minha insistência. Então, vale, né? Vale, vale. Foi desesperador? Foi, mas passou, viu, minha gente? Não é não, Armando? Dá agonia, mas passa, né? Da agonia, mas passa, tá, gente? Se Deus quiser, dá tudo certo no final, né? Eu sempre parto Pois desse é. princípio. Pois é. E aí a gente precisa, então, partir de algum lugar. E é autoconhecimento, né? Isso é fundamental para se desenvolver. E aí facilita o processo. Se desenvolver no autoconhecimento, na noção de si mesmo, facilita o processo de criar conexões reais que transformam as suas possibilidades. Porque, por mais que a gente entenda que a nossa realidade ela está cada vez mais tecnológica, ainda tem pessoas aí. A gente investe no que investe na tecnologia para fazer isso para outras pessoas. Então, é gente produzindo para gente. Então, as conexões ainda são, mais do que do campo profissional, elas são do campo humano. Independente do que você faça, independente por onde você enverede. Tudo que você produz é para pessoas, é para você. Ô, Então, Roxane, se conhecer é o ponto. Diz. e isso vem até uma pergunta, né, uma inquietação. Como é que essas transformações do mercado de trabalho elas estão moldando essa relação entre as pessoas com a sua identidade profissional? O que é que hoje, o que é mais pedido? Como é que a gente consegue acompanhar esse mercado? Que assim, como bem a gente sabe, as coisas elas mudam, né, em questões de Uhum. segundos. E a gente não Uhum. consegue mudar em relação a isso. Não, a gente não Uhum. consegue acompanhar essa evolução. Então, o que que a Uhum. gente deve fazer, Roxane? Eu sei que não existe uma fórmula, né, para resolver isso, né? Ou se existe, o pessoal deixa muito bem guardado, mas como é que a gente deve se preparar com esse boom aí, com essa evolução constantemente? O que é que vem acontecendo? Tem esse boom, mas em contrapartida, a gente está vivendo uma virada cultural enquanto sociedade de desaceleramento dos espaços de trabalho. Tanto é, né, o frisson aí da 6 por 1 que não me deixa mentir, né? A gente está questionando o ritmo. Por quê? A gente tem muito esse imaginário aterrorizante, um sci-fi danado, de que a inteligência artificial vai tomar o lugar da gente, né? E aí isso vai imprimindo na gente, inconscientemente, uma mensagem de você sempre está atrasado. Você vai ter que acelerar e ultrapassar a máquina. E nessa pegada, a gente fica mais maquinado do que o próprio aparelho, sabe? A gente fica menos sensitivo, menos percebendo o ao redor. Então, eu acho que uma grande sacada é justamente entender o tempo. A tecnologia, a ciência é rápida, mas quem faz o mercado é você. Então, se a gente tem uma sacada de, beleza, esse é o limite, e eu vou usufruir das possibilidades do mercado até aqui, a gente rende muito mais. E aí eu estou dando essa justamente pensando que essa virada que a gente está tendo pela via do desaceleramento propicia essa possibilidade. Então, talvez o que a gente comece agora a ir atrás não é de quem consiga fazer mais em menos tempo, mas quem consiga fazer bem feito dentro do tempo. Né? Então, que tem esse equilíbrio de é isto, é função, eu vou dar aqui tudo para executar essa função e deixo o caminho pronto. Eu faço o que precisa ser feito e um pouco a mais. Demais não. Um pouco a mais para que você me queira amanhã para mais um pouquinho. Deixar Né? aquele Então, gostinho, né? sabe, um mistério, Armando. Não vamos entregar tudo. Por quê? A gente vai ter esgotamento.
A gente teve o boom de burnout aí, em todas as áreas. O burnout é descoberto para uma área específica, e era a área da saúde, e ela ampliou. Por quê? Porque todo mundo começou a correr frenético. Porque o trabalho da gente está no celular da gente. Né? Então, os nossos smartphones estão aí. É um clique, acabou. É um toque de tela, você está imerso 100% numa obrigação, num trabalho. Né? E aí a gente se perde nisso. E aí a gente fica o tempo todo cansado, exausto e correndo. E E, cansado. e o engraçado é que, eu não digo 100%, né, mas boa parte aí do nosso trabalho, né, a gente consegue resolver pelos smartphones, né, seja por um Sim. aplicativo de mensagem, enfim. Aí vem aquela dúvida, rapaz, isso é bom ou isso é extremamente ruim do ponto de vista isso? Você chega cansado, tem seu chefe ligando para você, mandando sua mensagem, não tem final de Uhum. semana, não tem horário. Eu cansei de ter colegas, né, colegas e amigos, que tava final de semana, simplesmente o gerente, o supervisor ligava para ele, ó, tu vai ter que resolver isso e tal. Não, mas eu tô aqui jantando com a minha esposa. Não, ó, dá teus pulos, te vira. Então, você imagina, você tá lá com a sua esposa, tá aquele seu momento íntimo, né, da pirâmide, né, do autoconhecimento, aquela coisa toda do seu lazer, e assim o Uhum. trabalho invadindo esse espaço. Aí Sim. por isso que isso geralmente gera muita discussão. Até que ponto, né, os empregadores, supervisores, as pessoas que estão acima de você, elas podem estar lhe incomodando, mandando mensagem, lhe cobrando, né, que já que você não está no seu ambiente de trabalho. Porque é aquilo, né? Quem delega não sente o peso da execução da atividade. Então é muito simples. Eu mando um áudio e fiz a minha função. Aí você que dê conta para cumprir o que eu falei, né? Então, assim, quem sempre joga essa sempre está no lado mais leve da coisa. Uma crítica muito minha, né? Mas E aí a gente começa a pensar se realmente é necessária essa pressa. Será que se eu não fizer isso às 23h58 de um sábado, realmente a empresa quebra? Realmente o processo que tem que fazer a programação para começar só na segunda, realmente é necessário fazer agora? Né? Então a gente tem que saber, porque assim, o mercado só existe porque a gente está nele, gente. Talvez eu tenha uma ideia muito fantasiosa da coisa, mas se fosse, se pá, possível, se todos nós resolvermos parar, o que é que existe? Né? Então a gente tem, até em certa medida, um poder na mão de dizer assim, não, feriado é feriado. Né? E aí, ou então escolher uma sexta-noite assim, ó, e tá na sexta-noite, né? Eu falo isso brincando porque Armando disse assim, que dia livre você tem? O horário livre. Eu disse, sexta-noite, sexta-noite. Né? Mas poder escolher, né? E aí poder estar bem nessa escolha. Porque aí flui, a coisa não fica pesada quando você só pensa, de novo, ai, por causa de fulano, né? E aí a gente nem romantizar o trabalho, nem também entender que o destino é o sofrimento, né? E quando você falou nessa questão de romantizar, aqueles vídeos, né, que, rapaz, você tem que acordar 4h30 da manhã, você tem que ler não sei quantos livros todo ano, você tem que fazer exercício físico, tem que comer só comida fitness. Rapaz, trabalho é trabalho, mas também a gente não precisa romantizar tanto, né, ao ponto de ele ser 100% da sua vida. Na verdade, a gente passa muito tempo no trabalho, né, na verdade, passa Uhum, mais tempo, às vezes, do que na sua própria casa, só que também a gente não uhum. pode estar romantizando tanto, né? Do que Sim, eu só sou vencedor porque acordo 5 horas da manhã, porque eu leio livro, eu tenho aquela minha rotina. Gente, relaxa, né, Roxane? Dá uma pois é, escutada, organização é trabalha. Não importante. assim. Pois é. Organização é importante, sabe? A gente também não pode dizer que de algum jeito as coisas dão certo. A gente precisa se organizar. Vida adulta tem disso. Tem que se organizar. Não é um eterno recreio, né? Não é a hora do intervalo para sempre. Mas se a gente começa a criar critérios até para aquilo que era para fazer bem à saúde, vira trabalho também.
Então vai esgotar também. Esse negócio de ser obrigatório madrugar sempre. Ter que comer sempre isso e não comer outra coisa. Ter que ter. Se você fica com a sua vida lotada de obrigações e nenhuma possibilidade de prazer, você não para. Então você termina transformando a sua vida pessoal num trabalho. E o preço é mais alto, né? O que se paga. Porque aí é aquilo que a gente conversou logo no comecinho. Aí vai ser inevitável não levar para todo canto. Porque não tem mais lugar de parada. Todo lugar é trabalho, né? Então, assim, a gente precisa de uma organização, mas a gente precisa também entender que a gente tem limites. Como corpo físico mesmo, como corpo biológico, a gente tem necessidade de parar, né? A gente tem vários estudos da neurociência que provam que o descanso, mas mais que ele, o ócio, é necessário para que o cérebro possa se organizar e você consiga render ainda, se manter criativo, se manter ativo, né? Se manter dando resposta no tempo certo, né? Então a gente precisa dar essa brecada. Então respeitar limites é importante, né? E apresentar os limites também. A empresa coloca os dele, você coloca os seus. Se der match, vamos embora, né? Então o negócio é complexo, mas acontece. E aí, para a gente deixar enquanto final, eu proponho para vocês aí esse exercíciozinho. Bem simples, mas que pode render grandes ideias aí, grandes sacadas. Que aí você pensa em você e coloca, que bom que eu o quê? O que é que você é bom? E aí você preenche, responde essas perguntas aí. Que bom que eu faço isso, eu faço aquilo, eu me desenvolvo nisso, eu consigo isso, em todas as áreas. Aí, na outra perguntinha, que pena que os lados não estão positivos ou agradáveis para você, né? Coisas que você não queria tanto que estivessem no teu perfil, no teu estilo. E aí, por final, porque a gente não para só em criar uma tabelinha de lados positivos e nem tão positivos, que tal? Essa pergunta é justamente para te propor. Que mudanças, então, você pode fazer para o que pena virar que bom, né? E aí sair é um exercício de autoconhecimento, mas também vai te dar uma clareza bacana de um começo de profissionalmente, onde eu me encaixo. Ô, Roxane, isso cabe E, muito com uma dúvida que eu sempre tive. hum, Como é que a gente lida com essa questão dos conflitos internos? Com, por exemplo, a questão da insegurança, medo de hum, mudança, né? Até mesmo para se preparar para esse futuro do trabalho. Como é que a gente. Eu sei que não existe uma fórmula, mas existe alguma dinâmica, existe alguma coisa que eu consiga me preparar para enfrentar esse mercado de trabalho? olha, vamos dizer assim, que se a gente pudesse medir, era legal você saber o tamanho desse medo seu. Então, assim, porque às vezes é uma questão de uma ansiedade mesmo por não saber o que te espera. E aí isso é saudável até, né? Uma ansiedade até certa medida, dessa curiosidade de será se? Agora, se isso te envolve de um jeito que te paralisa, é legal, numa resposta ligeira e fazendo uma propaganda, é legal uma terapia. Por quê? Você precisa, mais do que reconhecer o teu medo, saber como ele surgiu para você. Então, você precisa meio que fazer um caminho de volta para entender como sair dessa ideia que só te leva para lá, só te leva para a apreensão, para uma visão drástica do futuro, né? Então a gente consegue, né, ter uma reprogramada no pensamento e começar a pensar sobre outra perspectiva. Mas é justamente se questionar, tipo, meu medo é do que exatamente? Tô com medo, beleza? Do que? Né? Quanto disso é real? É possível? Quanto é uma coisa que eu só estou aqui meio que especulando aleatoriamente porque eu não sei. Eu não consigo controlar meu futuro. Então aí a gente vai fazendo essa, sabe? Não tem fórmula, mas tem esse questionamento importante. E aí, se ficar insustentável para segurar essa só, eu acho que é legal um profissional para dar esse auxílio. Um olhar de fora mais
menos dentro da tua insegurança, mas observando ela de perto. Acho que clareia bem. Perfeito. Eu consegui fazer uma analogia, como se fosse uma apresentação. Então, vamos lá, você tem um palco, você precisa apresentar para 1000 pessoas. Claro que vai dar aquele nervoso, né? Que, eita caramba, 1000 pessoas, e agora? Como é que vai ser a expectativa? Será que vão gostar? Será que não vão gostar? E é simplesmente ir, né? E seja o que Deus quiser, né? E pelo menos a questão de ir. Agora, Sim. se você parar para ficar pensando, caramba, 1000 pessoas, eu não vou conseguir, vai dar problema, vai acontecer isso, isso e aquilo, e você acabar ficar paralisado, então, eu não sei se a conexão tá batendo, tá, Roxane? Mas eu entendi dessa forma. Não, não, é isso. E você dando esse exemplo me fez lembrar da minha época para fazer o vestibular. Que eu estava muito apreensiva, e aí um professor muito querido da minha época do Fundamental 2, eu fui bater um papo com ele, e aí eu disse assim, cara, eu não sei se eu consigo passar no vestibular. Eu não estudei suficiente. Tem gente com certeza mais preparada que eu. Tem gente que está pensando nisso há muito tempo e quer muito isso. E aí ele olhou para mim e disse assim, mas não é agora que te prepara para o que você quer. Você não vem a vida toda fazendo isso? Né? Você vem estudando, você vem se envolvendo. Podia ter sido mais? Talvez. Mas você estava lá. Então, assim, agora vai ser, talvez agora ou talvez depois, mas o resultado vem fruto desse teu preparo de uma vida inteira. Então, talvez é isso, sabe? A gente pensar se a nossa insegurança gritando no juízo da gente, ela só está colocando a gente em dúvida dessa vida que a gente construiu. Da graduação que a gente foi, ralou, colocou a cara para jogo, estudou tal. Então, vai acontecer. Você não está se preparando agora que termina o curso. Você vem se preparando na hora que você se inscreveu para esse curso. Então... E foi até o que o Igor falou, voltando para aquele assunto das empresas, que as demandas de trabalho sempre são colocadas com urgência, que quando o trabalhador vai para casa, a cabeça fica no trabalho. Essa semana, né, ele contando um caso, eu vi 2 pessoas comentando que queriam mais tempo no dia. Igor, pelo amor de Deus, não aumenta a hora no dia não, né? Já deixa nosso tempo. Já estamos aí. Pois é, mas é isso, é a nova realidade, né? A gente fica exausto, mas ao invés de a gente dizer assim, tá bom, a gente faz, então a gente tem que esticar para caber mais coisa, né? E realmente tem isso, a demanda é puxada. É complicado. São camadas. Mas enfim, é isso. A ideia foi essa. Obrigado aí pelo convite, obrigado por esse momento. Espero ter chegado lá na proposta. Chegou porque o tempo do doutor foi grande. E aí. Mas é isso. Então, Roxane, muito obrigado, tá? Muito obrigado aqui pelo nosso bate-papo, tá, pessoal? É interessante, o Igor até está agradecendo aqui, obrigado pela apresentação. A ideia, Roxane, é que todas essas conversas, né, que nós estamos tendo aqui, tanto você e outros convidados, eles vão ficar aqui salvos no canal, e eu vou estar passando, né, pessoal,